ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia agora, eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você vem com a gente também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. O número do WhatsApp à disposição é o 97335-0038. De novo, 97335-0038. E mensagens também pelas redes sociais para você que nos acompanha pelo Facebook e pelo Instagram. Hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento agora os nossos participantes de hoje, que gentilmente atenderam aqui o convite do programa Gente que Fala. Doutora Alexandra Borglen, promotora de justiça no estado do Alagoas, associada do movimento do Ministério Público Democrático. Doutora Alexandra, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Também com a gente, doutora Cláudia Elizabeth Schwers, advogada, professora. Ela foi pró-reitora da PUC e é atual conselheira seccional da OAB São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Bom, boa tarde, obrigada, Mauro, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Também com a gente... nesse momento. Obrigada. Sim. Nós que agradecemos. Também com a gente, o doutor Marcelo Rosa, advogado eleitoralista e palestrante. Doutor Marcelo Rosa, seja bem-vindo também. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos seguir aí no nosso debate. E fechando aqui a nossa bancada de hoje, na nossa sala de videoconferência, Fúvio Faco, farmacêutico bioquímico. O Fúvio é diretor-geral da Binding Site Group para a América Latina. Seja bem-vindo, Fúvio. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos que nos ouvem aí ao vivo, né? E vai ser um prazer interagir com vocês aí no dia de hoje. Obrigado. Muito bem, lembrando a todos que nós não estamos transmitindo do estúdio da Rádio Trianon, em razão da necessidade do isolamento social, estamos fazendo aqui o nosso trabalho por meio da videoconferência e aproveitando aqui a questão da tecnologia, a oportunidade da gente ter pessoas não só de São Paulo, mas de outras localidades. A doutora Alexandra está em Alagoas e antes aqui do nosso primeiro tema, a promotora Alexandra, para fazer uma avaliação da situação do estado de Alagoas, da capital Maceió, em relação à Covid-19. Bom, boa tarde a todos. É um prazer conhecer vocês todos. E essa oportunidade realmente é muito boa, né? A gente tem que tirar as boas coisas dos maus momentos, né? A situação de Alagoas não é diferente do Brasil, né? O Brasil todo está vivendo a mesma situação, embora em momentos diferentes da pandemia, né? Assim, lugares como São Paulo, que começaram primeiro, mas o movimento é mais ou menos o mesmo. Os dados oficiais aqui em Alagoas são 1.703 casos diagnosticados, testados positivos, 1.144 suspeitos, 581 recuperados e 89 óbitos. Considerando que o nosso estado tem menos habitantes do que a capital de São Paulo, né? O estado tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes, né? O município de Maceió, que é a capital, que é onde tem a maior concentração de casos e de óbitos, tem 1 milhão de habitantes. Então, assim, esse número é bem significativo, já começando a criar colapso na rede pública e privada de saúde. Pois é, nesse momento, como é que está a possibilidade do atendimento público? Tanto no estado quanto na capital. Veja, a gente tem leitos ainda, alguns leitos de UTI, né? A gente tem, como no Brasil, pouco teste. Demora no resultado dos testes, né? E
muito questionamento sobre os diagnósticos, né? A população muito incrédula em relação aos diagnósticos, questionando demais os próprios médicos, assim, até chegando a ser agressiva, né? E terça-feira, o governador passou um novo decreto proibindo, aumentando o isolamento, porque as pessoas de fato não estavam respeitando, então assim, estavam indo para a praia e fazendo esporte ao ar livre, apesar das recomendações, e aí as praias da capital foram isoladas, fizeram uma barreira mesmo física para as pessoas não acessarem, já diante dos novos, né, indícios de que as pessoas fazendo atividade física, o suor contamina outras pessoas, né? Então, assim, a gente tem, nesse momento, a gente tende a ter uma melhora, porque, de fato, assim, os médicos estavam fazendo já muitos apelos, né? Os médicos estavam vindo às redes sociais dizer da situação dos hospitais, da falta de capacidade de atendimento com qualidade e da beira da falta de capacidade de atendimento de forma geral, né? Também muita maluquice em torno da história da cloroquina, né? Que vai ser um dos temas que a gente vai tratar hoje. Estou super interessada em ouvir o colega que vai falar com mais propriedade, né? Que é bioquímico. Sim. Então, porque o debate parece que vira ideológico, né? Muito mais do que de saúde pública. Muito bem, feito esse relato pela doutora Alexandra em relação à situação da Covid-19 no estado de Alagoas, vamos aqui então ao primeiro tema do programa Gente que Fala de hoje. A diferença de rendimentos entre trabalhadores brancos e pretos aumentou em 2019, atingindo o maior patamar desde 2016, de acordo com o IBGE. Segundo a pesquisa, no ano passado, a renda média mensal dos pretos equivalia a 55,8% da dos brancos. Um outro dado, também no ano passado, os trabalhadores brancos representavam 44,8% da população ocupada, enquanto os pretos eram 10,4% desse público. Mas essa fatia, a última aqui, vem crescendo ao longo dos últimos anos. E a pesquisa mostrou também que permanece grande a desigualdade salarial entre homens e mulheres. De acordo com o IBGE, a renda média das mulheres era equivalente no ano passado a 77,7% da dos homens. Primeiramente, doutora Cláudia, vamos fazer uma avaliação dessa primeira parte da nossa nota, a diferença de rendimentos entre trabalhadores brancos e pretos, que aumentou em 2019, atingindo o maior patamar desde 2016. Te surpreende essa informação? Doutora Cláudia, o seu áudio está fechado. Pode abrir o microfone. Isso. Ótimo, aberto. Bom, é um assunto realmente muito delicado. As estatísticas, elas são urgentes e nos trazem uma realidade que exige, na minha opinião, uma ação afirmativa em favor da solução dessa disparidade, não só salarial, mas também de oportunidades. Muitas possibilidades e muitas opções podem ser adotadas, inclusive com ações afirmativas pelas empresas. Então, se surpreende, infelizmente não surpreende. Nós tivemos, pelo IBGE, em alguns anos atrás, afinal, em 2009, nós tivemos já uma estatística dizendo que entre os trabalhadores desocupados, 64,2% eram negros ou pardos ou subutilizados, essa estatística subindo para 69,1%, segundo o IBGE. Doutora Cláudia, só um instantinho, só afastar um pouquinho da tela do computador, isso, fica melhor para as redes sociais, isso, vamos lá. Tá ótimo, obrigada. A gente tem que se adequar aqui à realidade do corona, né? não é mais presencial, já tive a oportunidade de estar presente, e, enfim, muito obrigada pela dica. Então, realmente nós temos algo a dizer. Em 2014 e 2015, o número de negros e negras nas universidades saltou de 5,5 para 12,8, foi algo a comemorar.
os estímulos, as bolsas do governo federal contribuiu para que essa estatística fosse positiva. Então, na época, eu estava, em 2016, 2017, na PUC, onde eu fui pró-reitora. Então, nós tínhamos ali a verificação e movimentos e motivos para comemorar. Todavia, essa realidade mudou, e mesmo com a alteração de 5,5% para 12,8%, em termos de mercado de trabalho, isso não se revelou de modo harmônico, ou seja, não houve sincronia com essa estatística. Segundo o Instituto Ethos, pessoas negras ocupam tão somente 6,3% dos cargos de gerência e 4,7% do quadro executivo. E quando se trata de mulher negra, essa estatística realmente ela é vergonhosa. Apenas 1,6% das posições de gerência e cargos executivos 0,4%. Essa é uma estatística do Instituto Ethos, algo para a gente pensar quando uma população no Brasil tem esse percentual de 56% como negros. Nós teríamos que realmente reavaliar essas condições de estimular a essa igualdade. Quanto à disparidade salarial, nós tínhamos em 2015 uma estatística de que o salário era 48% menor e hoje subiu para 55%, ou seja, quando nós temos um problema como esse que nós estamos vivenciando, de pandemia global, os mais afetados são os que mais precisam deles. Então, o que nós teríamos realmente que dizer em relação a isso é que era necessário, e se faz necessário, uma política pública, uma política também das empresas, das universidades de inclusão, políticas afirmativas, inclusive de cotas. Doutor Marcelo, de acordo com a análise, a opinião da doutora Cláudia? Sim, de acordo. Bem pontuado por ela, principalmente na questão educacional. E me deixa muito triste essa situação da disparidade da questão dos negros com os brancos em termos salariais, em termos de oportunidades. E aí isso traz aí dentro da minha origem. Meu finado pai nascido na cidade de União dos Palmares, em Alagoas, ali aos pés da Serra da Barriga, onde ali tivemos o famoso Quilombo dos Palmares. Isso me deixa muito triste, dessa desigualdade que veio de lá de trás, bradando ao grito de zumbi no Quilombo dos Palmares e continua no século XXI até hoje. Agora vou indo para o lado que eu efetivamente atuo, que é na questão do direito eleitoral. Também vou verificar também na subrepresentação dos negros, também nos parlamentos brasileiros, tá certo? Seja no parlamento federal, seja nos estaduais, e agora estamos às beiras ou não de uma eleição municipal, também nos parlamentos municipais, e bem como também já chegando também na questão da subrepresentação feminina, seja ela de negras e brancas também. É uma situação que ainda caminhamos a passos muito lentos, muito embora tivemos um aumento das últimas eleições gerais de 2014 para 2018 em termos de aumento de mulheres eleitas para os parlamentos, tá certo? Mas ainda caminhamos a passos muito pequenos ainda, e isso é muito triste falar hoje em século XXI, principalmente na questão da disparidade social Qual é a razão, doutor Marcelo, desses passos lentos em relação à representação dos negros nos parlamentos? Seu microfone está fechado, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, seu microfone está fechado. Bom, vamos seguir. Então, Fúvio, você dá sequência aos dados do IBGE? De fato, eu concordo com o que já foi dito. É um tema bastante importante que precisa ter uma atenção muito especial. Não há solução mágica. Eu andei analisando alguns dados, por exemplo, do mercado americano. A população branca americana é de 68%. Só que 97% dos presidentes ou CEOs de empresas americanas são brancos, ou seja,
Somente 3% dos negros estão nas altas posições gerenciais lá. Aqui não é diferente, né? Só que, assim, o modelo aplicado lá, pelo visto, também não funcionou, então acho que a gente vai ter que trabalhar forte para poder ter uma política que se aplique ao nosso caso. Não há dúvidas que está estritamente relacionado ao nível educacional. Infelizmente, o negro ele acaba indo primeiramente, né, mais rápido para o mercado de trabalho e deixa a parte educacional um pouco de lado. Então, acho que isso compromete a carreira dele no futuro, né, no futuro. Então, essa questão é bastante complexa, merece uma atenção. A representatividade também, como disse o doutor Marcelo, na parte, né, de congresso, na parte, né, de posições executivas, também é nítida, né? Então, eu vejo isso como uma coisa crítica, mas que não tem solução no curto prazo. A gente precisa ter uma política e visão de longo prazo, sem dúvida, foco na educação e políticas públicas nesse sentido. Deixa eu falar com o Marcelo novamente, depois eu sigo para a Alessandra. Marcelo, é que no final da sua fala anterior, o seu microfone fechou e a gente não teve a compreensão do que foi dito. E eu perguntava, a partir da sua análise, a razão da baixa representação, da baixa quantidade de negros em posições de representação política, especialmente nos parlamentos pelo Brasil afora. Então, acho que vai dentro de uma cultura, né, da formação política mesmo do brasileiro, que é quase que zero, né, de implementar chances de acesso da atividade partidária, de chegar a um mandato eletivo. Infelizmente, nós carecemos de uma educação política, uma educação com cidadania mais a fundo, para permear, para dar o equilíbrio dessa situação de paridade e equilíbrio entre seja negro, seja branco, seja homem, seja mulher, e tendo em vista nas últimas eleições da questão da cota de gênero, que não está sendo nem um pouco obedecida, tivemos os escândalos dos laranjais aí, e isso é falta mesmo de conscientização política dos nossos dirigentes partidários para com a nossa população, porque os partidos políticos eles são obrigados a ter as suas fundações para a doutrinação política e para implementar esse tipo de curso, mas só que, infelizmente, não há vontade política dos nossos dirigentes partidários para esse sentido. Agora sim, doutora Alessandra, seu entendimento sobre esses dados do IBGE. Veja, eu concordo com o que as pessoas todas falaram, né? Eu acho que as políticas afirmativas são as mais importantes. Lamento dizer, por exemplo, que a população quilombola em Alagoas não recebe o atendimento adequado e as políticas afirmativas adequadas. O ano passado, no final do ano passado, a gente analisando o orçamento do Estado, plano plurianual, etc., fez uma recomendação, o Ministério Público de Contas Estadual e do Trabalho fez uma recomendação conjunta, inclusive questionando algumas escolhas para o plano plurianual. Há um índice enorme, por exemplo, de população sem acesso à água e saneamento básico ainda em Alagoas. Talvez para vocês em São Paulo isso soe estranho, mas não é aqui para a gente ainda tem população sem acesso à água, sem saneamento básico, sem energia elétrica, né? Quer dizer, políticas essenciais, né? E a população quilombola ela é extremamente afetada por isso. Um outro aspecto, por exemplo, que a gente pode... E no direcionamento do orçamento não estava sendo direcionado para a população quilombola. Então, a gente questionou se percentualmente a população quilombola é quem mais está fora desse atendimento, porque que na hora de direcionar a política pública, ela não vai direcionada primeiro para essa população. Né? Foi um dos questionamentos. Outra coisa que a gente pode falar, por exemplo, agora na capital, não mais no estado, Maceió, o Luciano Huck fez no final de semana passado, eu acho, um programa num bairro aqui do Vergel, que se chama Vergel do Lago. Nós temos índice de desnutrição equivalentes à África subsaariana, e a maior parte da população é negra. Isso também foi objeto de recomendação do ponto de vista de orçamento público para o município de Maceió, porque as políticas voltadas para
recuperação nutricional não atendiam essa população. Então, esse é um olhar que a gente precisa fazer, não apenas nas políticas de cotas, mas em todas as políticas, né? Onde está o percentual que mais precisa e por que o orçamento não é voltado para essa população, né? Esse olhar orçamentário é super importante e o Ministério Público tem acordado para isso, né? Por recomendação do próprio CNMP. Eu posso dar, por exemplo, a minha promotoria é de adolescente infrator, infância e juventude, e eu tenho a estatística do ano passado, e a gente tem 58% dos atendidos foram pardos, 18% negros, né? Autodeclaração, tá? A gente faz pela autodeclaração, ou seja, 76% do adolescente infrator em Maceió, que é a capital do estado de Alagoas, é negra ou parda. O que isso me diz? Né? Da mesma forma, já em relação a homens e mulheres, 67% são homens. Então, esses dados, eles têm que servir, né? Não é uma informação inócua, eles têm que servir para uma análise e para a implementação de políticas públicas afirmativas, onde elas têm que ser, porque a educação eu acho que é unanimidade, né? Ninguém discorda, né? E também no olhar geral orçamentário. Você está na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Também vem com a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, no programa Gente que Fala. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O tema seguinte, vamos lá. Quem é advogado, defensor público ou possui qualquer atuação no direito, ou mesmo tem um processo na Justiça da Paraíba, deve ficar atento. É que os prazos dos processos judiciais eletrônicos voltaram a correr normalmente agora no início da semana. De acordo com o Tribunal de Justiça da Paraíba, os prazos processuais já iniciados serão retomados no Estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Doutora Alessandra, o que representa isso para o público, de uma maneira geral, para aquele que está com alguma demanda na Justiça, e o isso que acontece na Paraíba com essa retomada está de acordo com o que acontece nos outros estados da Federação, ou mais notadamente aí com os estados do Nordeste, onde você se encontra agora? Bom, é interessante destacar que os processos físicos eles estão todos suspensos no país inteiro, e aí talvez o Fúvio vá depois explicar com mais propriedade, mas é a questão do contágio mesmo, né? Para diminuir o contato entre as pessoas e para diminuir o contágio através do próprio material. As audiências presenciais, elas vinham sendo autorizadas excepcionalmente em situações emergenciais, porque os prazos emergenciais não podem parar, né? Uhum. Nós temos presos, nós temos situações graves de saúde, nós temos situação de consumo, nós temos situação de educação, muito problema em guarda, né? Porque com a dificuldade de locomoção, então um pai não devolve para o outro, aí fica aquela confusão. Então, assim, a gente tem muita situação de urgência, né? Que demanda uma atuação do sistema de garantia de direitos, né? Emergencial, principalmente no tocante ao direito à saúde, né? Que é o que está mais sendo discutido. Então, esses nunca foram suspensos. Aqui em Alagoas, a maioria dos processos é, de fato, eletrônico. Os prazos dos processos que não são considerados urgentes estavam suspensos até 30 de abril, foi prorrogado agora, em razão de uma resolução do CNJ, até 15 de maio, a suspensão. No meu caso, como eu trabalho com adolescente, então é considerado praticamente urgente, né? Então a gente não tem. E teve realização de audiência presencial, mas agora o CNJ proibiu, o que dá que está certíssimo do ponto de vista de saúde e traz um outro problema do ponto de vista de garantia de direito e de justiça e de prestação de contas à sociedade, porque eu tenho prazos a cumprir quando, por exemplo, alguém está preso.
E como é que eu vou julgar sem fazer audiência? E como é que eu vou assegurar uma instrução processual sem fazer audiência, né? Fulvio, no caso dos processos relacionados com a saúde, os prazos continuaram correndo normalmente, né, em razão das urgências. Sim, a gente não tem escutado maiores atrasos em função disso, até pelo contrário, a gente tem visto uma proatividade bastante positiva de todos os atores, né, nessa questão do judiciário aí. Doutora Cláudia, sua avaliação. Sobre esse assunto de suspensão de prazos, de uma resolução do CNJ, editada em 20 de abril, de número 214, suspendeu todos os prazos, iniciou com uma resolução anterior, desde 16 de março até 30 de abril para os processos virtuais e até 15 de maio para os processos físicos. E desse período é preciso destacar, aproveitando a experiência compartilhada pela doutora Alessandra, que os processos não ficaram paralisados. Os prazos suspensos, mas os processos não ficaram paralisados. Então, nessa vivência, nesse período excepcional, se verificou que é possível dar andamento aos processos, não é? Dar andamento aos processos, independentemente dos prazos passaram a fluir. Hoje se discute e há um movimento grande para que os processos continuem em frente, eles não pararam, mas que os prazos voltem sim a ser suspensos. E por quê? Nós temos uma realidade difícil para a advocacia, e não só para a advocacia, mas para as famílias em si, que todos estão confinados, reorganizados, os processos urgentes tramitam, mas quando não há um prazo em curso, é possível se organizar de modo mais rente à realidade dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, vejam, em São Paulo nós temos uma situação interessante para compartilhar, que a OAB ofereceu para os advogados que estavam passando por uma situação difícil nesse período de pandemia, uma cesta básica no valor de R$100. 13 mil advogados passaram, então, a usufruir dessa cesta em 5 dias que a OAB ofertou com, então, inscrição no site e entrega deste benefício. Ou seja, nós temos muitos advogados que precisam de uma estrutura física que a própria ordem oferece dentro dos fóruns esses que estão fechados, para poderem trabalhar. Então, há muitos que não têm acesso à internet, por meio de equipamentos adequados para atender seus clientes, para fazer os seus prazos virtuais também. Então, o que nós estamos verificando? Que nós estamos diante da situação de pandemia, uma situação de saúde grave, não é? É uma calamidade pública reconhecida pelo poder público, e o que nós temos? Um movimento dos processos em descompasso com essa realidade. Então, o que hoje é preciso fazer? Rever essa situação, não parar os processos, eles nunca estiveram paralisados, mas suspender os prazos para que as famílias possam se reorganizar, para que os profissionais tenham acesso a equipamentos a fim de poder trabalhar adequadamente e defender os seus clientes. Então, esse é o primeiro ponto. Suspensão nova dos prazos seria o adequado até que nós passássemos desse pico que nós estamos vivendo. Acho que a situação ainda está se agravando de modo muito severo, e é isso que nós temos visto do ponto de vista dos profissionais que mais precisam deles. E mesmo as mulheres, observe as mulheres que estão dentro de casa trabalhando com filhos pequenos e que precisam também somar a sua atividade às tarefas domésticas, que, embora os maridos ajudem, ainda é uma tarefa de atribuição feminina, né, pela nossa cultura. Também por essa razão é muito relevante que se tenha um novo olhar e a volta da suspensão de prazos sem prejuízo daqueles processos que exigem, sim, prontas providências processuais. Doutor Marcelo, seu entendimento sobre esse tópico. Concordo com a colega conselheira.
a questão também do suporte ao advogado, ao profissional advogado, que nesse momento de pandemia aí, do isolamento social, teve a questão do seu trabalho também bem restrito, e a questão dos prazos, conforme ela falou, estão suspensos, os processos continuam. E agora eu vou para a minha realidade, trazer um pouco aqui da minha realidade, da minha atuação, que eu atuo especificamente no direito político eleitoral e partidário. O Tribunal Superior Eleitoral, no último dia 24 de abril, expediu uma portaria 265, onde estabeleceu aquilo que a colega os colega conselheira apontou, que os processos físicos, os prazos estão suspensos, porém, os processos eletrônicos, que é o chamado processo judicial eletrônico, sim, os prazos foram retomados a partir da última segunda-feira, dia 4 de maio, tá certo? E aí eu trago uma situação interessante. Por exemplo, eu tenho o processo que ele tramitava até a semana passada de maneira física, e agora, a partir de ontem, ele foi migrado para o eletrônico, para poder dar a celeridade já para ter o deslinde, a solução da causa. Essa é uma situação dentro da Justiça Eleitoral. E aproveitando essa situação também dos prazos, a Justiça Eleitoral, ela suspendeu, ela deixou suspensa a penalização que foi dada aos eleitores que não participaram não atenderam ao chamamento do recadastramento biométrico em várias unidades da federação. Por conta disso, esses eleitores estavam com seus títulos suspensos. Aí a Justiça Eleitoral, no último mês de abril, suspendeu a suspensão não revogou, né? Deixou ainda possibilitando que esse eleitor, através do chamado título NET e também por meio eletrônico, pudesse acessar a retomada do seu título, tá certo? A regularização do seu título via internet, para que ele tivesse a condição de exercer o seu direito de voto nas próximas eleições. Não sabemos se vai ser agora em outubro ou no final do ano, conforme disse o próprio futuro presidente agora nesse mês do Tribunal Superior Eleitoral. Era isso que eu teria a acrescentar dentro da questão da lógica processual do meu dia a dia junto à Justiça Eleitoral. Doutora Cláudia, em que medida essa situação da pandemia, que vai gerar problemas financeiros para toda a sociedade, em que medida isso vai impactar o andamento, não o andamento, mas a decisão de muitas demandas judiciais que envolvem pagamentos, que envolvem indenizações? Como é que os juízes devem tratar essa questão na sua avaliação daqui para frente? Os processos, então, não foram suspensos, têm tramitado, e há um movimento muito positivo da magistratura em atender os pedidos dos advogados, das partes, quando se mostram urgentes. Mesmo aqueles que não têm essa característica e são virtuais, têm tido um andamento fluido, sem problemas, e, inclusive, o que a gente verifica com julgamentos agora telepresenciais, as audiências iniciais na área trabalhista também começaram a ser feitas. Há uma dificuldade de implementar audiências de instrução, mas o que se constatou nesse período de 45 dias de suspensão de prazo foi uma experiência positiva, um movimento de toda a área, de todos os operadores do direito, no sentido de promover medidas necessárias para atender a necessidade do cliente, e a suspensão de prazos ela veio ajudar a condição em que nós estamos de dificuldade de acesso aos fóruns, de acesso aos equipamentos, não colocar uma espada sobre a cabeça do profissional que está com dificuldade de cumprir efetivamente esse trabalho. Então, veja, aqueles que precisam de liberação de valores, que é a sua pergunta, aqueles que precisam de resposta do Poder Judiciário de modo urgente, não tiveram nenhum prejuízo na suspensão dos prazos. Sim. Não, mas eu digo daqui para frente, quando os juízes, na hora de darem a sua sentença, se eles
vão considerar a situação econômico-financeira das partes envolvidas? Como é que isso deve impactar nas decisões judiciais? Essa pergunta é muito interessante e nós temos constatado inúmeras decisões que revelam uma sensibilidade e um acolhimento das normas que vem trazer para o ordenamento jurídico essa situação excepcional que nós estamos vivenciando. Então, nós temos já decisões judiciais que reduzem o valor do contrato de locação, temos decisões judiciais que adiam o pagamento de tributos, temos decisões judiciais que realmente têm atendido essa demanda, porque ela é necessária e vai contribuir até mesmo para uma pacificação social diante dos problemas que a gente está constatando pela dificuldade de muitas famílias, inclusive com rendimentos já reduzidos ou mesmo com problema de perda de emprego, não é? Muito bem. Seguindo com mais um tema aqui no programa Gente que Fala, toda a publicidade envolvendo a cloroquina tem tornado ainda mais complexo o tratamento de infectados pelo coronavírus no Brasil. Médicos que estão na linha de frente no atendimento contam que têm sido pressionados pelos próprios pacientes a administrar um remédio que ainda não tem eficácia comprovada. A cena tem sido cada vez mais comum em hospitais que concentram casos de Covid-19. A pessoa é diagnosticada com a doença, o médico explica o tratamento e, de imediato, ouve do paciente se não dá para tentar a cloroquina. Esse comportamento, Fúvio, dos pacientes de Covid-19 em relação à cloroquina, depois de todo esse debate que ganhou ares de ideologia, né, e tudo mais. Bem, não é de hoje, né, que os pacientes chegam para o seu médico já com um autodiagnóstico, né? Desde que o Google passou a ser amplamente utilizado, Doutor Google. todo mundo vai lá antes de fazer uma consulta para um médico, joga no Google e tenta se autodiagnosticar e, na pior das vezes, ainda se automedicar, né? Que é o mais crítico, né? Felizmente, a cloroquina, ou o seu derivado, a hidroxicloroquina, ela foi retirada, né, das farmácias, então a venda passou a ser restrita, porque, de fato, ia ser muito perigoso, né? A ênfase que foi dada para esse medicamento, ela foi bastante grande. Falando tecnicamente mesmo do produto, o que nós temos até então? Quando fiquei sabendo da notícia, fiquei super entusiasmado também, porque uma droga barata, que seria de fácil acesso e de amplo acesso a todo mundo, uma droga que já de larga produção no Brasil, principalmente, né? Em alguns países ela nem está presente ainda, mas no Brasil a gente não teria dificuldades em administrar essa droga a todos que precisassem. Porém, o que aconteceu? Ela, ao longo do tempo, com os estudos que foram colocados, né, na prática, a gente não tem visto a comprovação da eficácia. Tá? O que acontece? O nome, né, a ideia de se aplicar a hidroxicloroquina veio por parte de um grupo chinês, foi um consenso entre os chineses, mas o estudo que eles comentam é um estudo bastante frágil, em termos de controles, de pacientes controles, de eficácia de fato da droga, uma amostra de pacientes relativamente pequena. Então, até então, o que nós temos de estudos publicados. A gente tem esse estudo chinês, por outro lado, a gente tem outros 2 estudos publicados recentemente, que não evidenciam diferença entre o paciente tratado com a hidroxicloroquina e do paciente que é tratado com placebo. Então, o que acontece? De fato, eu sei desse peso que o médico hoje carrega na hora que ele está lidando com o paciente de Covid-19, mas eu acredito que
na maioria dos casos, com esse embasamento científico que é peculiar da profissão, eu acredito e tenho escutado que eles têm conseguido ter um certo poder de convencimento, mas tem sido custoso, porque de fato virou um endeusamento, né, do que não deveria. A gente até vê isso, assim, o que eu estou falando é corroborado por ações. A gente vê, por exemplo, o presidente americano, que também citou essa droga, ele já não fala mais dela, né? Então, ela não vai ser a salvação, ela sim pode ser parte do tratamento, mas vai ser uma decisão aí específica, caso a caso, o médico vai ter que ponderar se de fato se aplica aquele paciente, em qual momento vai se aplicar. Não dá para, até então, onde a gente estudou, usar essa droga de maneira profilática, né? Então, assim, infelizmente, a gente precisa de outras soluções. Doutora, ela é uma parte da solução, mas ela não é a salvação, infelizmente. Doutora Alexandra, na sua avaliação, por que tudo isso ganhou esse debate ideológico entre direita e esquerda? Até onde a gente sabe, o medicamento não é canhoto, nem destro, nem ambidestro, né? Porque, bom, a impressão que me deu é que surgiu uma série de fake news, né, em torno dessa gripezinha, e as pessoas terminam com mensagens contraditórias entre ações de autoridades, né, de pessoas públicas e representativas que deveriam estimular o cumprimento da quarentena, das normas, etc. A gente vê essas pessoas, embora apresentem um decreto dizendo que nós estamos em situação de urgência, de calamidade, aí agem como se isso não fosse verdadeiro, né? Então, são as mensagens contraditórias. E o que acontece é que termina virando... A gente já estava num momento político de muita polaridade, né? De muito amor e ódio, assim, de polarização de extremos, e fica parecendo que a esquerda quer que o país quebre economicamente, e por isso as pessoas estão em isolamento, e que isso podia ter sido resolvido com a cloroquina, né? Ou que ninguém vai morrer e que é só um número pequeno, né? 8.000 pessoas para uma população de milhões, né? De centenas de milhões de habitantes não é nada, né? Desde que não seja minha mãe ou meu filho, aí não é nada. Eu acho que a principal postura técnica, aí, Fúvio, vou pedir tua ajuda se você puder me corrigir se eu disser alguma besteira, porque essa parte de saúde, de fato, a gente entende tangencialmente, mas assim, os protocolos médicos têm sido muito importantes. As associações, né? Associação de Cardiologia, Associação de Infectologista, as associações, porque a gente não teve isso, um impacto da medicação e dessa postura de tratamento só em relação ao coronavírus. Então, por exemplo, teve várias cirurgias, né, cirurgias eletivas que tiveram que ser adiadas, tratamentos que os médicos tiveram em suas mãos a decisão de adiar ou não e que eram importantes, e que é uma decisão muito difícil. E as sociedades brasileiras, né, de oncologia, cardiologia, têm feito protocolos para ajudar um pouco, amparar um pouco o médico nessa decisão. Então, ontem, a Associação Alagoana de Infectologia fez uma recomendação estabelecendo os critérios para o uso ambulatorial da cloroquina e falando, indicando ao poder público de que forma deveria tratar com essa medicação. A gente não tem como interferir, é uma questão, de fato, muito técnica, não é? O estudo que eu tinha lido é mais próximo do que o Fúvio falou, que era um estudo, acho que foi da Virgínia, nos Estados Unidos, que é uma universidade da Virgínia, e que era o maior número de pessoas pesquisadas, acho que foram 368 pessoas, quer dizer, mesmo assim é um número muito pequeno,
e o que se verificou foi o agravamento da situação de óbito, agravamento das condições cardiológicas, etc. E posso dizer uma curiosidade, assim, isso é tão complicado que hoje um filho adulto de uma amiga tomou como prevenção e está passando mal. Talvez tenha que ir para o hospital hoje. Então, assim, é uma coisa muito complexa, porque as informações, elas são truncadas, a gente se apropria, a gente não é profissional da área de saúde, a gente se apropria de um discurso que não é nosso, né? E todo mundo se apropria. Eu me lembro muito da história dos técnicos de futebol, né? Não sou muito fã de futebol, mas ouço muito as pessoas dizerem, né, que o brasileiro é técnico de futebol, é o melhor técnico de futebol. Então é isso. Então a gente não é profissional de saúde, isso não é uma área que o gestor, se não for um gestor da saúde, tem que se meter. Isso é uma área científica, isso é uma área para as universidades, isso é uma área para bioquímica, isso é uma área para química, isso é uma área para medicina. Isso quem tem que decidir é a área técnica. É para isso que a gente compartimentiza tanto a ciência, né? O aspecto da doença, ele é muito dinâmico, né? A gente está cada dia aprendendo com as situações que aparecem. A gente tem casos, relatos de detecção do vírus no líquor, causando meningite já no Japão. E o vírus não estando presente no soro, no sangue. Então, assim, é bastante ampla a implicação desse vírus, infelizmente. O que acontece? A gente tem algumas ferramentas e é onde a gente tenta orientar e é onde os protocolos médicos estão mais embasados, que é na parte de diagnóstico. Porque mesmo não tendo, né, aí agora ainda o medicamento, mas a gente consegue ir, através de alguns exames específicos, eliminando algumas situações clínicas do paciente. Tá? Então, existem aí pelo menos 10 tipos de exames onde o clínico consegue acompanhar a evolução do seu paciente. E, em função desses resultados, ele vai tomando a decisão se vai tentar, eventualmente, uma cloroquina, hidroxicloroquina, se vai tentar um antirretroviral, se ele vai entubar o paciente. Então, assim, existem ferramentas de diagnóstico que estão, a cada dia, ficando mais clara a necessidade de uso. Isso é o lado bom da doença, assim, dessa pandemia que a gente está aprendendo diariamente, tá? Então, de fato, os protocolos médicos estão dinâmicos. A gente tem estudos locais aqui no Brasil, também, né, com a hidroxicloroquina, que muito em breve a gente deve ter aí resultados mais claros. O que acontece, resumindo sobre os outros estudos, é que eles foram incompletos. Infelizmente, eles tinham muitas falhas e que traziam muita incerteza na hora da tomada de decisão. Doutora Cláudia, bem objetivamente, que capítulo deve ser aberto na Justiça, no seu entendimento, em torno dessa discussão ética do uso ou do não uso da cloroquina, do autodiagnóstico que o paciente já faz e pressiona o médico? Lá na frente, o que pode acontecer? É uma situação, de fato, que se apresenta inusitada para nós, não é? Na área do direito, tem que discutir um pouco a recomendação médica, como bem falou a doutora Alexandra e o Fúvio, os estudos que tem revelam efeitos colaterais graves, não é? Há, sim, arritmias cardíacas referidas, inclusive com mortes já relatadas, pancreatite, hepatite e problemas de retina são alguns dos graves efeitos colaterais. Nós tivemos na experiência histórica, né, antes de falar objetivamente, a talidomida foi um problema que se passou, os médicos recomendavam para o enjoo matinal das grávidas e foi uma catástrofe. Então, nós não temos estudos suficientes para defender isso juridicamente. É um tema médico, é um tema técnico, e do ponto de vista da justiça, quando nós levamos temas técnicos, nós nos assessoramos daqueles que conhecem a matéria, médicos, especialistas, biólogos, que podem nos trazer informação. Então, não é um tema que nós devemos defender do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, e sim nos render àqueles que realmente conhecem a matéria, não é? Há estudos, inclusive,
de um brasileiro que pesquisou e mandou Marcos Lacerda a um jornal americano dizendo que a alta dosagem que os chineses estavam usando era muito tóxica e mata pacientes. Então, é um assunto muito grave, é delicado, temos que nos render e escutar aqueles que conhecem a matéria. Marcelo, bem objetivamente, poucos segundos para a sua avaliação, que a gente tem aqui já perguntas do público e eu quero aproveitar para que a gente consiga atender a todos. Vamos lá. Pegando o gancho da doutora Cláudia, que tocou no ponto, fez o paralelismo com a talidomida, coincidentemente, na semana passada, eu conversando por telefone com uma cliente do escritório que é lá de São Luís do Maranhão, aí comentando que estava da questão de São Luís, e ela me falou, pelo amor de Deus, vocês não entrem nessa situação dessa cloroquina. Eu sou vítima da talidomida, porque na oportunidade que minha mãe tomou, não tinha estudo de como é que poderia ser as consequências mais para frente. E aí ela comentou que a filha dela também teve, mas já conseguiu ter uma situação eficaz, só o filho que não, o homem não leva essa situação. É um relato que eu tenho rapidamente a trazer, um relato desabafo de uma cliente minha que foi vítima da talidomida e ela está verificando para frente o que pode acontecer com esses pacientes que tomaram essa cloroquina no médio e longo prazo aí na vida deles. Esse era um debate que deveria vir à tona, a questão da talidomida, porque é um assunto já de 50, 60 anos atrás, né? E que pouca gente, enfim, das novas gerações tem conhecimento. Não é isso, doutor Marcelo? Positivo. E só para finalizar, a questão que o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer que não haveria evidências sólidas, mas depois liberou, né? E aí vem uma vertente da ala médica criticando que o Conselho Federal de Medicina rasgou o próprio Código de Ética Médico, né? Vamos verificar aí como é que vai ser. Sim, perguntas do público do Gente que Fala, bem rapidinho, pessoal, porque o tempo já está correndo. O Gerson Santos participa pelo Instagram. Doutora Alessandra, ele pergunta por que o grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público de Alagoas foi extinto. É o Gerson Santos, doutora. Na verdade, ainda não foi. O Ministério Público de Alagoas enviou para a Assembleia um projeto de lei complementar para modernizar o Ministério Público, e a Assembleia entendeu, o representante do povo alagoano, entendeu por bem emendá-lo, de forma que, neste momento, o GECO, que é o GAECO, está fora da nossa lei, mas essa lei ainda não foi sancionada, deve ser vetada pelo governador, pelo menos no tocante às emendas, e a gente espera muito que a Assembleia reveja essa alteração que foi feita. Muito obrigada pela pergunta. Agora, a pergunta, deixa eu ver aqui, para o Fúvio. A Renata Vidal participa pelo Facebook e pergunta por que o Brasil tem tão poucos testes da Covid-19, ou para a identificação da Covid-19, menos até que a maioria dos países sul-americanos, Fúvio. Bom, vamos lá. Infelizmente, a nossa indústria de diagnóstico ela é muito dependente de matéria-prima importada. No caso da Covid, a gente ainda é 100% dependente. E o que acontece? Houve uma competição mundial para conseguir esses testes. Então, a gente, nesse momento, ainda está concorrendo com países da Europa e Estados Unidos para a gente ter esses testes disponíveis aqui. Está melhorando, tá? A gente aí, eu até ressalto que a Anvisa colaborou bastante na questão da agilidade dos registros sanitários dos novos produtos. Então, nesse sentido, hoje são mais de 50 tipos de produtos que estão sendo, com possibilidade de importação, mas a falta, assim, a demanda é muito alta. Nós somos 200 milhões de pessoas e, infelizmente, essa concorrência internacional limita essa testagem em massa que seria de muita valia para a gente aqui. Essa é a resposta. Doutor Marcelo, a Fabiana, da Vila Andrade, pergunta a sua opinião sobre agora a medida anunciada pelo prefeito da capital, Bruno Covas, da adoção do rodízio de veículos 24 horas
por 24 horas em toda a cidade, em dias pares e ímpares, ou seja, os carros com placa final par param nos dias pares e os carros com placa final ímpar param nos dias ímpares. Qual que é a sua avaliação? E eu vou acrescentar aqui uma pergunta em cima desse questionamento da Fabiana. Se você congestionar o transporte público, congestionar que eu digo, trouxer mais pessoas para o transporte público, acaba trazendo o problema da aglomeração, né? Sem dúvida, é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas nessa questão aí dessa medida para a semana que vem adotada pelo prefeito, eu acredito que está tentando conscientizar a população que ele está apertando a situação para não chegarmos no ápice de um possível lockdown, né? Que inclusive isso já foi ontem, inclusive externado pelo atual ministro da Saúde, que pode alguns locais terem um lockdown. Eu entendo que essa medida do prefeito, ele está tentando situações de conscientização que as pessoas realmente tentam implementar ainda mais o isolamento social. Sei que isso poderá agravar uma forma de consequência o transporte público, mas eu vejo que na atual conjuntura dos números que aumentam de maneira exponencial na capital de São Paulo, eu creio que as pessoas, infelizmente, as pessoas que não têm condição vão continuar tendo o transporte público, mas aquelas outras que estão utilizando o seu transporte individual vão pensar 2, 3 vezes de realmente sair para as ruas, né? Promotora Alexandra, o Murilo, de São Bernardo do Campo, a cidade aqui do ABC Paulista, ele pergunta: a diferença salarial entre brancos e negros não seria uma questão menos de racismo e mais social? Ou seja, diz ele, não está mais ligado ao fato de, por serem majoritariamente mais pobres, terem formações escolares piores e, consequentemente, piores empregos? Sem dúvida, a gente tem o maior número de população negra na população mais pobre. Isso é um processo histórico. A doutora Cláudia, acho que tratou disso com muita propriedade, né? A gente vem de um processo histórico, e aí, se você for tratar disso agora, vai, né? Mas a gente vem desde a questão da escravidão. O Marcelo falou na questão dos quilombolas, e é isso, né? Então, as populações, elas vêm desde a população escrava, e nunca foi feita uma política afirmativa, como a doutora Cláudia recomendou, que pudesse incluir socialmente essas pessoas. Então, o que acontece é que a exclusão social é maior, muito maior, na população negra. Então, tem que ter esse olhar diferenciado em razão da dívida histórica mesmo, como tem com os índios, que terminam... A gente nem trata desse assunto, né? Ignora, e agora eles estão sendo dizimados mais uma vez por uma doença de brancos, né? Muito bem, Europeia, mais uma vez. Vamos para o nosso encerramento. Doutora Cláudia, você está com a palavra. Eu acho que eu te chamei de procuradora agora há pouco, né? Então já te promovi, mas a sua palavra final, sua despedida, por favor. Parabéns pela promoção. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o convite, compartilhar aqui as ideias com esse grupo tão seleto, aprendi muito com vocês, e dizer a todos que fiquem em casa. Nós não temos ainda, isso é unânime, e o Fúvio Faco poderá me confirmar, nós não temos um remédio que cure o coronavírus, e o que nós temos hoje de solução é o isolamento social, a utilização de máscaras. Então, palavra final, fiquem em casa e utilize máscaras. Doutora Alexandra, eu troquei os nomes agora e eu te chamei de procuradora, então parabéns pela promoção. Palavra final. Eu quero aproveitar para mandar uma mensagem que a minha colega coordenadora do Núcleo da Saúde, Micheline Tenório, que é assim, uma guerreira incansável, tem trabalhado 24 horas com os colegas da saúde, né? Doutor Paulo Henrique, doutora Luísa, mas especialmente a doutora Micheline, e ela me pediu para lembrar as pessoas que, além de ficar em casa o máximo, né, a doutora Cláudia já falou, se tiver qualquer sintoma, procure unidades especializadas. Não vão para UPAs que estão superlotadas e não estão adequadas para isso e vão contagiar outras pessoas. Procurem unidades especializadas e não esperem ficar com situação grave, em estado de mais grave, para procurar as unidades de saúde. Isso evita o óbito. Doutor Marcelo, 10 segundos, bem rapidinho.
Agradeço a oportunidade e parabenizando todos os demais que compuseram nesta manhã aqui esse debate e parabenizar, ao final, todos os profissionais de saúde aí e mantendo o jargão, fiquemos em casa todos. Obrigado. Fulvio, sua palavra final, bem rapidinho. Isso. Eu tenho um dado bastante interessante aqui, acho que é o primeiro estudo epidemiológico que saiu, foi feito em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e por uma amostragem bastante interessante, depois eu posso compartilhar com quem tem interesse, foi obtido um índice de contaminação da população Sim. de 1,2%, ou seja, praticamente o vírus ainda não circulou na população. Isso quer dizer o seguinte, que o distanciamento social, o isolamento, ele está funcionando, pessoal. Essa é a solução, por enquanto a gente não tem um medicamento eficaz para a doença. Então, vamos manter o distanciamento social, porque é a chave para nosso menor sofrimento ao longo dessa pandemia aí, tá? E agradecer a participação. Obrigado por estar com vocês hoje aqui e com os ouvintes. Muito obrigado pela presença de vocês todos, pela participação desta edição do programa Gente que Fala. Promotora de Justiça em Alagoas, doutora Alexandra Borlen, a advogada e professora doutora Cláudia Elizabeth Schwers, o advogado eleitoralista doutor Marcelo Rosa e o farmacêutico bioquímico Fulvio Facco. Hoje, mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, no apoio técnico na sala de videoconferência aqui, o jornalista Ricardo Godoy, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador pelas redes sociais, que é a razão, todos vocês, da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.